certinho. Tudo certinho. E avisando a turma para chegar. Alô, Arthur, Fredson, Cíntia. Nailo Marques Júnior já entrou, cara. O cara chegou na hora, bicho. E já mandou uma solicitação aqui, ó. Já vou chamar essa figura aqui. Deixa eu ver aqui. Que coisa. Pontualidade é uma dádiva, né? Bem-vindos todos aqui à nossa live aleatória quântica. E eu já cheguei. Cara, ninguém chega na hora assim, cara. Eu a gente chego, espera cara. passar um pouquinho. Eu nasci de 6 meses. Eu nasci de 6 meses com 3 compromissos. Caramba, você já nasceu trabalhando assim, agitando, né? Grande figura. Deixa eu só dar uma... Não, vai lá. Dá um recadinho para a turma aqui antes de começar. Então, o que é isso aqui? Eu criei há algum tempo as lives aleatórias, né? Que eram lives que aconteceriam em dias indeterminados e horários determinados sobre assunto... Aliás, em dias indeterminados e horários indeterminados sobre assuntos indeterminados. Então, o que mandava na live era o aleatório. E aí, andei com o projeto do Bora para a Retomada, para conversar com as pessoas sobre a retomada, etc. e tal. E pintou a ideia de juntar essas lives. Então, o que eu fiz? Eu liguei para uma série de pessoas que eu conheço, entrei em contato com elas. Tudo gente que tem brains, né? E os convidei para bater um papo, falar, cara, vamos fazer uma sequência de papos aqui. E aí marquei data. Então agora, minhas lives aleatórias têm dia, hora e assunto determinados. Então eu inventei o aleatório quântico, sabe? O aleatório que é e não é ao mesmo tempo. E assim, então, inauguro hoje a primeira live aleatória quântica com ninguém menos que o meu grande amigo Nailor Marques Júnior. Grande figura, cara. Tudo bem? Tudo bem, Luciano. E você? Eu tô aqui, tocando a vida. Para falar com você, eu queria escolher uma indumentária correta, né? Eu peguei minha coleção de camisetas lá e falei, deixa eu pegar uma camiseta especial. Então, a camiseta que eu escolhi foi essa aqui, ó. Abelha fazendo mel vale o tempo que não voa. Boa. Entendeu? Sabe por quê? Quem escreveu isso aqui foi um poeta, cara. Foi Ronaldo Bastos, que é um poeta. Eu amo todos os mineiros e vi o seu trabalho com o Tavito, o Rua Ramalhete, que eu amo. Amo o Rua Ramalhete, cara. Pô. Escolhi isso aqui porque eu falei, eu vou falar com um cara que é poeta, é um literato, é culto. Eu falei, então eu vou botar uma camiseta que acho que tem tudo a ver, né? Abelha fazendo mel, vale o tempo. Esse é um dos versos mais deliciosos que eu conheço da música brasileira, cara. É muito legal, né? A música mineira, ela tem uma coisa que, na verdade, fez com que a gente se orgulhasse efetivamente de ser brasileiro. Tem algumas pessoas, as pessoas confundem um pouco, e aí até já não entrando num assunto que a gente que já é aleatório, as pessoas confundem um pouco o produtor da arte com a arte que ele produz. Isso é uma das burrices, das enormes. O Brasil tem muitas burrices, mas essa é uma delas. Se você vai à televisão, se você vai aqui à rede, e você vai em qualquer meio, e se você elogia pessoas que têm uma posição política diferente da sua, mas são grandes compositores, grandes escritores, grandes poetas, pronto. Você já arrumou uma encrenca com um monte de gente. E eu acho essa uma estupidez sem tamanho, porque se as pessoas conhecessem efetivamente a história de todas as pessoas que elas gostam, elas não gostariam de ninguém. Isso é igual a salsicha. Se a gente souber como é feito, ninguém come. Entende? O Churchill disse isso. As leis são como salsichas. Se a gente souber como são feitas, ninguém come. E poesia é igual. Arte é igual. A arte é igual, né? Eu considero essa questão toda de você deixar de ouvir alguém que fez a trilha sonora da tua vida e que você amou essa pessoa até o dia que você descobriu que ela tinha uma posição política diferente da sua e você para de curtir, você está entregando, você vira refém, sabe, de um pensamento de outras pessoas. Você acha que eu vou dar às pessoas que têm um pensamento diferente do meu político o prazer de me privar daquilo que eu amo, cara? Que eu não vou ler mais a poesia do cara porque ele... Não, desculpa, cara. Eu vou continuar curtindo, eu vou ouvir, vou curtir de montão e vou separar uma coisa da outra. Tem gente que jura que não dá, né? Não, claro que dá. É óbvio cara, que dá. Sabe? É óbvio que dá. Você vai pegar as grandes mentes, a começar dos grandes filósofos gregos. Se você olhar a vida do cara,
você não vai mais ler Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, nem nada. Na verdade, sim, o Alexandre deixará de ser tão grande quanto as pessoas, sim, dizem se você for na fundo na vida do cara. O Napoleão deixa de ser Napoleão e assim por diante, cara. É uma idiotice. Sabe? E tem coisas, por exemplo, que até são incompatíveis. O Brasil, por exemplo, ele tem uma adoração, a literatura, a arte, de modo geral, tem adoração para quem se auto-intitula de esquerda. Se você se auto-intitular de esquerda, não importa o que você faça. As pessoas elas têm uma adoração. Parece que a arte combina com isso. E é muito engraçado isso, porque tem coisa que não combina. Você consegue imaginar Jorge Amado comunista? Como é que você é baiano e comunista? Como dá? Como dá? Como é que você é? Como é que você é? Como é que você é Jorge Amado e comunista? Não dá, cara. Não tem a ver. Tem uma seriedade, parece que o Drummond, o Bandeira diz, aqueles cachorros que vão em enterro, eles têm uma seriedade, assim, cachorro seguindo enterro. Não tem como. Parece que ser comunista pede uma seriedade que ser Jorge Amado, ser Carlos Drummond, não, são incompatíveis. Né? É uma coisa que é incompatível. Então o cara fala assim, o fulano é comunista, o Neruda, por exemplo. Sim, comunista de quê? Entende, não? De quê? De escrever mesmo. Não tem. E durante um bom tempo, né, Nélor, havia uma posição havia um senso de prioridade ali, que você pegava um sujeito como o Jorge Amado, era a arte dele, a maravilha da arte dele, que contaminava aquela figura. Você olhava aquilo e você via um artista. Claro. Passou um tempo, cara, a posição política e a ideologia assumiu um poder tão grande na sociedade, que agora, antes de ver o artista, você vai ver qual é a tendência do cara. E chegamos ao cúmulo agora, que foi durante as Olimpíadas, né? Eu tentar descobrir. Eu quero saber primeiro para quem esse cara votou, para ver se eu vou comemorar o nome, a medalha que ele ganhou. Exatamente. Você veja que uma coisa, né? Da Olimpíada passada no Rio, a gente já viu isso, porque na Olimpíada passada no Rio, a gente já tinha muito claramente a ligação entre os atletas e aquilo que eles representavam socialmente, não só política, mas socialmente. E eu vi uma coisa muito assim, emblemática na Olimpíada do Rio, que a primeira menina que ganhou, e as mulheres têm feito papéis fantásticos nas Olimpíadas, né? Elas têm feito. Já na Olimpíada do Rio, a primeira medalha brasileira foi de uma judoca, acredito, ou de alguma coisa de artes, assim, não sei, de alguma dessas artes que estão desses artes marciais que estão nas Olimpíadas, que eu não sei quem é, né? Então, essa garota ganhou e, coincidentemente, ela era mulher, coincidentemente, ela era negra, coincidentemente, ela era militar, coincidentemente, ela tinha vindo de uma comunidade. Bom, então, olha só que coisa interessante. Quem olhava, e veja o que é viés de confirmação, que é uma coisa bacana que a gente vê hoje, né? A gente só gosta de quem parece com a gente. Então, você fica procurando pessoas que confirmam a maneira como você enxerga a vida, e sim, intelectualmente, é muito pobre. E eu posso falar isso porque eu estou falando com o Luciano Pires, eu sei que você me entende claramente. Então, as pessoas disseram assim, viu? Ela é militar. O treinamento dos militares fez com que essa mulher ganhasse as Olimpíadas. Alguém foi e disse, viu? Não dão valor às mulheres? As mulheres foram lá e ganharam a primeira medalha. Alguém disse assim, viu? Ela é negra. Ela ganhou porque os negros, se você der a eles condição, outro falou assim, viu? Ela veio da comunidade. Quer dizer, todo o esforço dela, todo o trabalho dela, todo o empenho, todo o treinamento, as horas sem dormir, nada disso contou. Só contava todas as outras coisas que confirmavam o viés da pessoa. Então, eu vi uma coisa muito interessante, dizendo que as pessoas estão falando que nós vamos voltar à normalidade depois da pandemia. Só quem já era normal antes. Quem não é, não vai voltar a nada, vai continuar doido. Não é verdade? Então, porque isso é uma pandemia, não é um milagre. Não é? Então, é isso que acontece. E hoje nós estamos vendo isso. As pessoas colocaram tapa-olhos e elas só enxergam o que cabe no viés de confirmação delas. E isso é muito triste. Muito triste, porque você reduz o ser humano a um rótulo, o que é horrível. É horrível. Reduzir a um rótulo. Então, você é um cara acelerado, você já entrou na metade da live, cara. Você já entrou no meio da live. Nem me deixou... Nem me deu tempo de fazer a introdução, nada disso. Pois é, então faça a introdução. Eu sou 6 meses. Eles vão entender que eu sou um cara de 6 meses. Qual era a ideia? Qual é a ideia aqui? A ideia é conversar com essas pessoas que eu escolhi a dedo, né? Estou mandando mensagem, passei para deixar um abraço, professor Nailo. Saudade de suas aulas, olha que legal. Boa. É um doido, esse é um doido, esse não vai voltar à normalidade. Conversar com as pessoas, né, sobre... Essa série chama-se Bora para a Retomada, né? Qual é a ideia? Assim, olha, em algum momento nós vamos retomar a vida na normalidade possível. Eu gosto de falar, nós vamos voltar ao normal possível. Não gosto de falar de novo normal, é normal possível, né? Isso. O que vai dar para fazer?
E vai ser escalonado. Devagarinho vai voltando. E quando voltar à normalidade, o que a gente aprendeu? O que bateu, sabe? O que foi que aconteceu conosco nesse 1 ano e meio, nesses 2 anos de pandemia, que servirá para a gente como lição para que na próxima vez que pintar uma crise, que não importa que seja sanitária, econômica, política, social, não interessa. Pintou uma crise que tire a gente da normalidade, a gente está um pouquinho mais resguardado, poder tomar alguns cuidados para não entrar de novo no buraco que nós entramos. Muita gente foi pega de calça curta, não tinha plano B, não tinha o que fazer, né, cara? A hora que o mundo começou o apocalipse zumbi, a pessoa não tinha o que fazer, né? Então, exatamente, a ideia era conversar um pouco a respeito e falar, cara, como é que isso bateu em você? Como é que você sentiu? O que você tira como, olha, tem coisas que eu acabei aprendendo na pandemia que vão servir para mim sair dela um pouco mais forte do que nela eu entrei, tá? Eu sei que emocionalmente ninguém vai sair inteiro, vai sair todo mundo destroçado, né? Sim. Mas acho que profissionalmente, acho que do ponto de vista sabe, de buscar realização, de acreditar em outras pessoas, talvez a gente tenha que rever alguns assuntos aí, né? E eu vou começar, então, eu sei que você é muito rico de referências, né? Eu queria pegar um ponto que é um ponto para mim que é crucial, cara. E eu acho que muita gente, se não a maioria de nós, vai sair da pandemia para voltar para o normal possível com menos amigos do que entrou. E não é porque os amigos morreram. Não é porque morreram. É porque no meio do caminho, com essa bagunça toda, um começou a falar uma coisa, o outro começou a falar outra coisa, eles se chocaram e, de repente, aqueles caras tão legais, o que a gente curtia quando estava na normalidade, nesse ambiente de anormalidade, que juntou sanitária com política, acabou arrebentando. Então, nem no jantar de final de ano dá para a família se reunir, porque tem um primo que não pode ver outro primo, né? Sim. Como é que você enxerga isso, cara? Como é que você vê esse tema? Luciano, eu gosto de pensar uma coisa. Eu tenho dito às pessoas assim. O que a pandemia fez conosco? Ela trouxe o século XX, ela fez o século XXI começar. Se você reparar, o século XXI não havia começado. A gente tinha, de 2000 a 2020, mais do mesmo. Não é verdade? Era mais do mesmo. Todo mundo cheio de profetas. O que a pandemia fez? Ela intensificou os profetas de internet, aqueles caras que ou profetizam o caos ou profetizam a solução por meio de receitas miraculosas. Os dois são mentirosos, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Salvo que amanhã é quinta-feira, ninguém sabe nada diferente disso. Não é verdade? Fora isso, ninguém sabe nada, porque eu já vou contar a piada antes que alguém aí entre e conte a piada. E a Helena está perguntando se vai ficar salva. Vai ficar assim. Vai ficar salvo no Luciano Pires. Pode entrar lá depois, você vai ver depois. Vai. Então, o que aconteceu? Agora, vamos olhar historicamente. Vejam, em 1914, de 1914 a 18, começa a Primeira Guerra Mundial. O que era até 1914? Era o século XIX ainda. Não havia acontecido nada. Acontece uma coisa muito forte, muito assim, disruptiva, para usar uma expressão que eu também não gosto. Acontece uma coisa muito catastrófica e arrebenta o mundo civilizado, que é o mundo europeu, que era então o mundo civilizado. Obriga os Estados Unidos a fazer parte da Europa. Ele tem que entrar nessa guerra. Logo depois acontece a gripe espanhola, que devasta a devastação. Já havia devastação, veio a devastação da devastação. Bom, o que aconteceu em 1920? Começa o século XX. O que aconteceu em 2020? Começou o século XXI. Porque todo mundo falava que o século XXI era o século das conexões virtuais. Elas não haviam acontecido ainda. Porque isso é tudo muito recente. Fazia 10 anos que a gente estava falando. A gente mal tinha entendido como era o Orkut, veio o Facebook. E o Facebook já foi embora. Né? As pessoas olham ali e já foi embora. E aí agora a gente fica lutando para saber se é o Instagram, se é o YouTube, qual rede é que vai ficar e que outra rede pode vir por aí. O fato é que gente que era desconectada, não quero saber de rede social, não quero saber disso, não vou assistir live, de repente todo mundo queria fazer live. Tinha uma época que você abria seu Instagram, tinha 70, 100 amigos seus fazendo live. Eu recebia 20 pedidos de lives por semana e você com certeza devia receber uns 2.000, não é? O que acontece? Chegou uma hora, eu comecei a fazer uma, outra e tal, não sei o quê, e depois comecei a falar não, obrigado, não. Por quê? Por um excesso de exposição. Na verdade, um excesso de exposição, um excesso de gente. Quantas pessoas me chamaram? Faça uma live comigo. E eu fiz a live inteira porque a pessoa não tinha nada para dizer. Ela me convidou para lá, é verdade. Não tinha. Então, o que acontece? Agora é o seguinte, eu quero dizer, Luciano, não é porque eu estou na sua frente, nem porque a gente é amigo.
né? O respeito intelectual que eu tenho por você é enorme. Né? Você sabe quanto eu compartilho as suas publicações e quanto eu recomendo, porque é verdade. Então, agora o que aconteceu? Ah, tá, então você acha que você é um intelectualzão e você só vai aceitar? Não, não é isso. Eu só acho o seguinte, se a pessoa está me chamando para ocupar um tempo, ela vai deixar, ela vai ocupar o tempo dela sozinha, sem mim. Entende? Agora, com você, eu sei que eu tô... Então, é a abelha fazendo mel, nós estamos fazendo mel nesse momento. Porque fora daí a gente vai estar voando. Então, tem que valer. Eu pensei que o século XXI tinha começado em 2000, quando caíram as Torres Gêmeas. Quando elas caíram na sala da minha casa, sabe? Elas não caíram lá. Sei. Elas caíram na sala da minha casa, né? E foi aquele momento em que o mundo inteiro sofreu um colapso. Isso que você falou do negócio dos grandes momentos, o que eu costumo dizer é o seguinte, a humanidade vem andando, acontece um momento desse, de uma catástrofe, de uma guerra, de uma praga, de uma coisa, ela bate com aquilo e faz um desvio. E ela nunca mais volta a ser o que era, né? Então, se você pegar o exemplo que você deu da Primeira Guerra, até a Primeira Guerra acontecer, não tinha fronteira, passaporte, você ia para onde queria de qualquer jeito. Depois da Primeira Guerra, você começou a ter o teu ir e vir repensado, né? E a gente passou por alguns momentos importantes assim, né? Foi a Primeira Guerra, foi a Segunda Guerra, foi algumas invenções tecnológicas aí importantes, né? Algum dia alguém ainda vai fazer um trabalho antropológico sobre o telefone celular e vai descobrir que esse foi o maior, sabe, o maior impacto na história da humanidade, né? E aí teve as Torres Gêmeas, que foi um desses impactos, né? A crise de 2008, outro impacto, porque pega o mundo inteirinho, né? E eu tinha certeza que tinha começado o século XXI quando caíram as Torres Gêmeas, né? Mas aí, considerando o que aconteceu de 2001 para cá, a evolução tecnológica, volta para 2001. Sim. Não tinha rede social. Não tinha nada. Não tinha rede social, cara. E tenta pensar a vida hoje sem rede social, né? Sem o impacto que elas causam, a tal ponto em que nós estamos discutindo hoje entidades que são supranacionais. Você pega um Facebook e esse cara tem condições de mudar a vida das pessoas no mundo inteiro. Ele não está numa fronteira. Ele não está numa fronteira, né? Então, a gente nem sabe como lidar com isso, né? Ele é supranacional, né? E isso realmente vai causar um impacto muito grande. Aí, quando vem a pandemia, começa essa coisa da desconfiança, né? É que ela ganha espaço. Então, cara, eu comecei a falar isso com o Piotr, depois eu comecei a contar para todo mundo, falar, cara, a pandemia chegou aqui para mim para arrasar reputações, né? É uma crise sanitária que destrói vidas e isso a ciência resolve. Se não resolveu ainda, vai resolver. Em algum momento, a ciência vai descobrir a saída. E é uma crise moral, que tem a ver com reputações, com decisões que estão sendo tomadas, com gente tirando a máscara e se revelando déspotas e tudo mais, que a ciência não resolve. Isso é uma puta encrenca. E aí eu volto para o teu exemplo lá atrás, que é a história da humanidade. Quando acontece uma guerra, a curva da evolução tecnológica, cara, é um foguete, é um rojão. A gente vai. Mas a evolução moral nunca segue na mesma velocidade, né? Não vai. A gente não vai. Nós não conseguimos ter ainda nem a etiqueta para participar de uma rede social. Não existe uma etiqueta para isso. Como é que você participa disso, né? Como é que é a etiqueta da live? Nós não aprendemos ainda. A gente não aprendeu isso ainda. Então, ela vai sempre muito devagar, né? E aí dá esse rolo que nós estamos vendo aqui, cara. Nós estamos tomando decisões ou atuando moralmente num mundo que tecnologicamente está noutra dimensão, já foi para outro lado, né? Luciano. E aí nós começamos a discutir. Vamos discutir ética com inteligência artificial, cara, com robô, com o nego botando a minha cara em você, botando a sua cara em mim e fazendo com que um fale com a voz do outro. Cara, vai implodir esse negócio, né? Isso mesmo. Você sabe que tem duas coisas que eu quero considerar, que eu acho que são importantes. A primeira é que, em 1954, o Peter Drucker escreveu um livro. Não é? Para quem está nos vendo aí, o Peter Drucker é o homem que inventou a administração de empresas. Tanto que esses dias eu vi um vídeo do Steve Jobs, de alguma desses links patrocinados e tal, falando uma bobagem assim, homérica, o Steve Jobs falando uma bobagem homérica, né? E alguém recortou um trecho que é triste na internet hoje. Você recorta um trecho da fala da pessoa, provavelmente aquela fala está num contexto muito maior, né? Porque o que o Steve está dizendo ali não faz nenhum sentido. A plateia está rindo porque a plateia é burra e não está entendendo o que está acontecendo. Eu presumo, sendo ele, aquilo está num contexto maior, não é verdade? E o que acontece
Em 54, Drucker disse, no final do século XX, a crise do mundo não será uma crise de competência, de habilidade, coisa que você pode treinar. Será uma crise de caráter. Ele disse em 1954. Notem que é exatamente a crise que nós estamos vivendo. E você sabe muito bem que não existe treinamento para caráter. O cara que não tem como treinar. Vou para a escola para fazer um curso de bom caráter. E aí entra a questão moral. Muita gente fala assim, não, nós estamos vivendo uma crise ética. Uma crise ética que a gente olha para o mundo. Mas a crise começa dentro da gente, porque essa é uma crise moral. Para os que estão nos ouvindo, a ética tem a ver com o mundo, tem a ver com o nosso comportamento para fora de nós, e a ética tem a ver com aquilo, a moral, com aquilo que a gente entende para dentro da gente. Quer dizer, eu não farei isso, mesmo que ninguém esteja olhando. Isso é uma questão moral. Eu não aceito. Agora, não, se tiver alguém olhando e tal, se eu for pego com dinheiro na cueca, qualquer coisa, então daí eu digo, não, eu me arrependi, eu não estou e tal, isso não é certo, tal, porque daí me pegaram. Mas a questão é, ninguém no meu meio faz isso, mas eu não ligo de fazer se ninguém tiver olhando. Então, note que o que está acontecendo é isso. Quando as pessoas se pegaram dentro de um zoológico, na verdade, todo mundo preso, aí o cara tinha um canal para poder falar, o que ele imaginou que ele pudesse falar, e esse canal de vazão era a rede social. O que ele fez? Na verdade, ele começou a ter um comportamento totalmente aloprado. Acontece que ele se esqueceu de que a rede social tem memória. Uma vez dito aqui, não apaga mais. Alguém perguntou, a live de vocês vai ficar salva para sempre? Para sempre, porque o mundo digital tem uma memória infinita. Então as pessoas dizem uma coisa numa campanha, na campanha seguinte dizem outra, como se fosse 1900, quando não havia registro. Você depois dizia, não, o cara prometia sentado, não cumpria em pé. Hoje não é mais assim. Eu pego o vídeo seu e digo a você dizendo isso aqui. Não é isso. Né? Então, quando a gente está aí uma CPI, e olha quem comanda a CPI, eu não vou discutir o que está sendo analisado ou não. Mas são os mesmos políticos que estavam na época do Collor. O relator da comissão estava no escândalo do Collor, que foi em 1992. Calcula isso. Então, na verdade, o que a gente está vivendo? É mais do mesmo na política. Ela não acompanha. Por quê? Para a sociedade poder se defender, como ela não entende, isso é minha teoria, na verdade, teoria de filosofia nailoriana. Como a sociedade não consegue se defender do que é totalmente fora daquilo que ela entende, o que ela faz? Ela rotula. Porque o rótulo diminui a coisa. Então, eu digo assim, esse cara é de direita. Esse cara é de esquerda e não sobra mais nada para ninguém. Não é verdade? E quando cai isso, se você não é de direita nem de esquerda, o cara te chama de centrão. Aí que é pior ainda. Não é verdade? Aqui no Brasil. Então, direita, esquerda, centrão. Quer dizer, eu não posso ser independente. E eu dizia isso aos meus alunos e digo ao meu filho. Meu filho tem 13 anos e eu digo a ele. Falei, filho, presta atenção. O mundo não é dos populares, tampouco dos excluídos. O mundo é dos independentes. Ouça o que o pai está dizendo. Quando eu ia para a escola, tinha aquele garoto que era o cara que era o popularzão. O ricão, a menina bonitinha, a líder de torcida e tal, não sei das quantas. Esse cara vem, paga um peso existencial profundo por ser quem ele é, por se manter na crise da onda. O excluído paga um peso existencial, um preço enorme, porque ele tenta se incluir o tempo todo e nem sempre dá certo. Ao contrário que dos magos dizem aí, que dá certo para todo mundo, basta querer. É mentira, não dá certo para todo mundo. Desculpe, meu amigo, se não deu certo para você, tem para gente que não dá certo. Errar faz parte. Todo mundo, não cabe todo mundo no topo da montanha, o topo é pequeno, não é? Na ponta do Everest cabe meia dúzia de pessoas, você sabe muito bem disso. Se você olhar a humanidade inteira, cabe meia dúzia de pessoas, já fazendo aqui. Então não tem como. Então, para poder entender o que eu faço, eu prometo todo mundo o topo do Everest, sem esforço nenhum, que é mais interessante. Não precisa se esforçar. É só pensar que você vai chegar lá. E aí eu rotulo. E isso, você vê, desde sempre era assim. Eu fui professor de literatura. Então, eu dizia assim, alguém dizia assim para mim, Machado de Assis era um escritor realista. Chamar o Machado de realista é diminuir o Machado. Chamar o José de Alencar de romântico é diminuir o José de Alencar. Porque é um gênio. Não tem como encaixar e colocar ele numa caixa. Mas para o ser humano que enxerga pequeno, para usar uma expressão de Schopenhauer, que toma os limites do mundo como o limite do seu campo de visão, ele precisa de caixa. Aí ele vai encaixotando, porque é mais fácil. Eu pego a caixinha, sal, pimenta, na verdade, orégano, não sei o quê. Só que entre os seres humanos não funciona assim. Não funcionava antes, não funciona e não vai funcionar depois. Então, quem foi à internet falou um monte de bobagem durante a ficção. Isso está gravado. E um dia será usado contra você. Cara, já está sendo, né? Já tem coisas aparecendo aí que são do arco da velha. Mas esse ponto que você falou é interessante aí, da questão da rotulação. Vamos voltar lá pro Jorge Amado? Vamos voltar pro Jorge Amado, né? Vamos. Como é que você rotulava o Jorge Amado em 1950, cara?
60. Como é que você... Que rótulo tinha o Jorge Amado? O Jorge Amado, o rótulo que ele tinha é o seguinte, é um escritor. Sim. É um grande escritor, né? Sim. O que mais? É um grande escritor, é um baiano, tem uma certa malemolência, etc. Sim. e tal. Não se agregavam a ele as questões políticas que já fariam por si só um julgamento do caráter dele, né? Não. Isso não acontecia naquela época. Embora os politizados da época já soubessem, sabiam da posição dele, né? Sim. E como ele, tinha um monte de gente, cara. Pô, a Rede Globo estava infestada lá, né? Tava todo mundo lá. Sim. Janete Claire, o Dias Gomes, era tudo, a comunada estava toda lá, né? Mas isso não transparecia. A sociedade não enxergava isso. Eles faziam um trabalho muito bem feito ali. E ele não precisava disso para ser Jorge Amado, né? Então, esse é o ponto que eu queria chegar, né? Então, em algum momento, essa rotulação começou a surgir, né? E agora pintou uma coisa interessante, que quando surge a pandemia, e ela traz isso para um primeiro plano, que é uma coisa inacreditável, o termo negacionista ganha uma conotação inacreditável. Sim. Já estão falando nos acreditistas, como é que é? Sei lá como é que é. A turma dos que acreditam contra a turma dos que negam, né? E a gente tromba numa coisa que agora você vai gostar, eu vou puxar esse tema para cá, que é... Vamos lá. A facilidade com que as pessoas estão utilizando palavras, termos, sem ter a menor ideia do que aquilo quer dizer. Então eu vou lá, meto um dedo na cara do cara e chamo ele de fascista. Isso. Eu não tenho a menor ideia do que é fascista, cara. Mas, pô, deve ser um xingamento, então eu vou usar, né? Eu vou xingar. Vem na outra e fala o seguinte, olha, mete o dedo no cara, o cara chega e fala o seguinte, olha, eu acredito que possa existir um tratamento precoce que ajude as pessoas a não desenvolverem a doença. Então, eu acredito num tratamento precoce. Esse cara que diz assim, eu acredito no precoce, recebe o rótulo de negacionista. Isso mesmo. Por aquele que diz, não, esse negócio não existe, cara. Isso não existe, você é um negacionista. Como assim, cara? Mas eu sou um cara que acredita. Então, tem uma inversão total. E as pessoas estão usando impunemente a língua, estão destruindo o idioma, né? Porque um rótulo desse você não recupera mais. Não recupera. Eu botei hoje o Café Brasil 783 no ar, né? Que chama-se Integridade Intelectual. E lá eu reproduzi um áudio famoso do Ariano Suassuna. Ele está falando da banda Calypso, que ele fala, cara, o cara escreveu aqui que o Xambinha é um gênio. Pô, cara, você não pode usar o termo. Se você usa termo pro Xambinha, eu vou chamar Beethoven do quê? Do quê? É isso. Do que eu chamo Beethoven? Então, olha como nós estamos destruindo, inclusive, a palavra. Você que é um cara de literatura, cara, você que é um cara que trabalha muito essa questão. Isso te incomoda, cara? Isso, como é que você... Profundamente. Isso, você sabe, Luciano, eu sempre digo às pessoas, outra coisa é talentoso. Talentoso é uma palavra usada de modo ridículo. Você pega um cara que vai para um churrasco de universidade, ele sabe 3 acordes, ele toca todas as músicas sertanejas com essas 3, e pode lá, não precisa nem saber 3. Todo mundo fica bêbado, canta junto, crê que está cantando, e todo mundo diz, olha que talento, eu queria ter o talento que esse menino tem. 0 de talento. Se quer habilidade para aquilo, ele tem. Né? Mal, porcamente, ele tem habilidade para tirar algum som daquela porcaria, daquele instrumento que ele chama de violão. E as pessoas em volta dele, você vê como é, porque a gente mede o mundo por a gente mesmo. Né? Eu não sei nem pegar no violão, então ele que sabe tirar um som afinado ou não. Pega esse teu exemplo aí, pega esse teu exemplo aí e põe num youtuber com 700 mil seguidores falando de qualquer coisa. Sei lá do que ele leu ali na esquina e dando e pintando e bordando lá. É só para deixar uma coisa clara aqui, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Gente, nós não estamos tirando das pessoas o direito de serem aquilo que elas querem ser. Parabéns para o cara que foi lá no BBB e tem 30 milhões de seguidores. Nós não estamos querendo, é um direito, não está roubando ninguém, está fazendo lá. Se alguém paga para ele fazer, acredita que ele pode divulgar, não tem nenhum problema disso. Né? Assim como alguém fala assim, mas eu não acredito, você falando da banda não sei das coisas. Não, eu não falo isso, eu não ouço. Entende? Não? Eu não ouço. Eu não via quando o Ariano fala da banda Calypso. Eu não via. Entende? Mas não estou roubando ninguém. Estão lá fazendo. O cara quer pagar para ir ao show, pague. Entende? Não? Eu prefiro gastar meu dinheiro com outra coisa. O que acontece é, o sujeito precisa ir ele chama de talentoso aquele garoto que está lá no churrasco. O próprio garoto diz assim, para, gente, que é isso? Mas a pessoa não tem essa autopercepção de dizer, não, para, eu sei tirar 3 acordes, tá louco? Todo mundo está cantando, eu estou tocando toda hora a mesma música.
E todo mundo está bêbado, está cantando e crê no conjunto, no contexto, que está todo mundo afinado. Agora, aí de novo, né, eu digo sempre às pessoas, se esse menino é talentoso, o Beethoven que compôs a nona surdo é o quê? Deus? Não é verdade? O Monet que pintou a quinta ponte chinesa cego é o quê? Deus? Não é verdade? O Rafael, que era chamado de mestre por Leonardo, por Michelangelo, é o quê? Deus? O Michelangelo que fez a Pietà com 23 anos é o quê? Deus? Na verdade, ele que termina o Moisés e fala de tão perfeito que era, ele é o quê? Deus? Né? Quer dizer, então, qual é a denominação? Mas eu não posso chamar eles de Deus, porque Deus é outra coisa ainda. Porque se eu chamar eles de Deus, Deus é o quê? Na verdade, então compreende que nós temos uma situação complicada, porque as pessoas foram sendo superlativas, né? Elas foram exagerando. O que você é? Um ser humano normal. E eu gosto quando as pessoas falam para mim assim, mas você, eu falo isso, eu falo assim, você tem talento, por exemplo, para falar em público. Não tenho, não. O que eu tenho é 31 mil horas no lombo. A teoria é a teoria das 10 mil horas. Né? Quem faz 10 mil horas, né, uma mesma coisa, prestando atenção, tende a ficar bom naquilo. 31 mil horas falando, eu fiquei 31 anos na sala de aula, não é verdade? Como é que é, verdade? Como é que não seria? Se eu não soubesse falar em público, se eu tivesse dificuldade de bater papo com você, eu tinha que dar um tiro na minha cabeça. Agora, isso é talento? Não é. Não é. Isso é habilidade, isso é treinamento. É isso. Isso é possível. Isso é trabalho em cima de trabalho. Não é verdade? Você se sente talentoso? Eu não me sinto, eu não sou talentoso. E quem me atribui está atribuindo errado, está usando a palavra talento de modo errado. Eu sou um cara que trabalha pra caramba e eu sou o resultado do trabalho que eu fiz. Agora, é um trabalho focado. É um trabalho que alguém se dedicou. Eu precisei ler, eu preciso continuar lendo, eu preciso exercitar a fala, eu preciso exercitar a fala com a plateia. Tem gente que não gosta, enfim, tem gente que não concorda. É um direito e eu gosto que tem gente que não concorda. Hoje mesmo alguém disse, escreveu, eu fiz um post, alguém escreveu assim, no privado e tal. Nossa, que coisa mais otária. Isso, talvez seja mesmo, talvez ele tenha razão. E eu não tenho, eu dei risada. Ele falou, eu te chamo de otário e você ri? Eu falei, porque é engraçado, não é verdade? É engraçado você me chamar de otário. E você acha engraçado isso? Você não vai se defender, mas eu me defenderei de que essa opinião? Na verdade, não. Se eu for dizer para você o que eu penso de você, quer dizer, é muito pior que isso. Então é engraçado uma pessoa que eu não considero nada me chamar de otário. Né? Porque aí tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que vale a pena as pessoas discutirem no mundo de hoje, vale a pena a gente discutir agora. Uma diferença fundamental entre ofensa e dano. A minha primeira formação é direito. Ofensa, eu digo assim, Luciano, você é um imbecil, você é um burro, você é um idiota, ou o cara me disse, você é um otário. Isso é uma ofensa. Eu creio se eu não quiser. Eu creio se eu quiser acreditar. Eu pego se eu quiser pegar. As pessoas se ofendem à toa. É você que pega a ofensa. Não é? Uma coisa é... Tem a tese, aquela tese que eu usei do sábio, né, que vira para o aluno e fala o seguinte, vem cá, o que acontece com um presente? Se alguém te levar um presente e você não aceitar o presente, o que acontece com o presente? A pessoa leva de volta. Eu falo, cara, a ofensa é a mesma coisa. É a mesma coisa. O cara vem, ele me chama de burro. E eu falo, cara, mas pera um pouquinho, eu sei que eu não sou burro. Por que eu vou assimilar isso aí e vou começar a me defender? Isso mesmo. E o que foi que eu ri? E ele ficou bravo que eu ri. Por que eu ri? Porque eu não considero aquilo uma ofensa por uma razão simples, eu também não considero ele. E como eu não considero ele, eu não considero a ofensa. Né? Agora, se ele dissesse, não, você é um otário por... e desse uma fundamentação, talvez eu pudesse dizer, putz, é verdade. Eu não sou otário, mas nessa situação eu fui um otário. Sim. E reconheço. E quando eu faço uma burrada, eu digo, puta, é verdade. Reconheço que eu fiz. Agora, diferente de dano. Eu pego uma arma e dou um tiro. Você não pode fingir que não tomou um tiro. Isso é dano. E 99,99% das vezes nas redes sociais não há dano. Não é verdade? As pessoas tornam aquilo superlativo para ganhar algum tipo de projeção. Os 15 minutos de fama do Andy Warhol. O que acontece é, as pessoas tornam a ofensa superlativa, exagerada, para ganhar algum crédito com aquilo. Algum tipo de dano moral, algum tipo de recompensa, algum direito de resposta. Para isso existe virar as costas e ir embora. Né? Virar as costas e ir embora. Minha mãe dizia para mim, você vai a uma festa, filho. Se você sentiu lá na festa que não te querem na festa, vai embora. Pega suas coisas e vai embora. E eu falo isso pro meu filho. Filho, você vai a uma festa. Você sentiu que não é a sua, que você não está feliz, que as pessoas não te querem, vai embora. Não gaste seu verbo com isso. Ele só tem 13 anos. Veja, mas por quê? Porque nem todo lugar aceita a gente. Como nem todo lugar precisa. E eu não preciso ficar ali. Por que eu vou forçar a minha entrada no lugar em que eu não sou bem quisto? Eu saio, vou embora. E segue a vida. Segue o baile. Não é verdade? O silêncio é uma excelente resposta. É uma resposta contundente. Né? Então, quando o cara fala uma coisa e eu dou risada, não é verdade? Eu acho que isso é um bárbaro.
Na verdade, eu chamei você de otário e você tá rindo, sim, eu tô rindo. É verdade, porque é engraçado. Rindo da sua boca é mais engraçado ainda, né? Então, você diminuiu o cara como ser humano, nossa, outro superlativo, como ser humano. Caraca, bicho. Como ser humano. A gente aprendeu a ler faz 5.000 anos que a gente aprendeu a ler e escrever. Na verdade, do Código Hammurabi para cá, tem 5.000 anos, nem isso, sabe? A gente pintou nas cavernas, o homem soprou a mão da caverna dele ali, para deixar a marca dele para a posteridade, entre 30 e 40 mil anos atrás. Que perdeu o cara como ser humano? A gente está em processo ainda de evolução. Até 1900 a gente andava a cavalo. Até 1900 a gente andava a cavalo. Cristo andava a cavalo. Na verdade, Sócrates andava a cavalo. Não é? O Alexandre andava a cavalo, os caras andavam a cavalo. E em 1900 também andavam a cavalo. Por isso, o Ford tem uma frase que eu gosto muito. Se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas iam me responder um cavalo mais rápido. É isso aí. O professor Marins fala, né, que se o McDonald's tivesse vindo fazer uma pesquisa de mercado no Brasil, teria montado a maior rede de arroz e feijão, fast food de arroz e feijão do mundo, isso, né? Do mundo. Isso mesmo. Se perguntar o que quer, né, cara? Mas isso vem cá, mesmo. meu caro. Vem cá, meu caro. Volta para aquele tema lá esse uso indiscriminado do idioma, do rótulo, sabe? Desse palavreado que as pessoas usam aí sem saber direito o que quer dizer, né? Criou-se um ambiente de conflito. Nós somos um ambiente de conflito. Uma coisa é eu vou chegar aqui, vou contrapor minhas ideias às suas, você pensa de um jeito, eu penso do outro, nós vamos jogar bola aqui, um com o outro, né? Sim. Pô, tomara que você vá muito bem, porque se você tiver uma argumentação muito legal, eu vou sair ganhando. Sim. Mesmo que eu perca a discussão, eu saio melhor, porque eu ganhei um argumento novo, né? Sim. Mas as pessoas não estão mais interessadas hoje nesse vai e vem. É um conflito. Elas estão interessadas no conflito. Então, você liga lá na CNN para ver o debate que os caras criaram, e eu ligo para ver quem é que vai humilhar quem. Não é as ideias que estão sendo discutidas lá, cara. É quem é que humilha quem, né? E fica muito pobre a discussão, né? É muito pobre, cara. Você não cresce num ambiente de conflito. E você vê uma coisa, né? Os meios de comunicação entenderam isso tão bem que todo programa de rádio tem 2 caras que brigam. Sim. Todo programa de televisão tem 2 caras que brigam. Já é feito para ganhar audiência. Aí tem o time que torce pro Joel e o time que torce pro Adriles, entende? E aquilo já é montado. Mal sabe eu tenho um contato muito bom com o Bruno Garchaga, né? Vocês conhecem o Bruno. O Bruno é um lorde. O Bruno é um lorde. Sim. O Bruno foi para a Jovem Pan, fazer comentários lá. Sim. E um dia ele foi embora. E eu fui almoçar com ele, que ele estava indo embora, né? E aí, Bruno, tá saindo, né? Eu tô saindo. Eu falei, então não precisa me contar por que você está saindo. Eu vou dizer por que você está saindo. O que é? Que eles queriam que você jogasse água fora da bacia. Eles queriam que você... Ele falou, pois é, cara. Eles queriam que eu começasse a quebrar o palco. Os outros. Ele falou, cara, eu sou um lorde, bicho. Eu sou um... Ele não falou assim, mas ele é um cara com uma educação, ele jamais desempenha esse papel, né? E os caras lá, sabendo que precisam de gente assim, criam esse ambiente. E aquilo esse era o papel do Pânico, que era um programa de humor. Sim. Isso era o Pânico, que era um programa de humor. Não era um programa de jornalismo, era um programa de humor. Então é perfeitamente compreensível que o Emílio brigasse com Bola e que o Bola fosse usado para bater num mendigo, no sicário, sei lá quem. É um programa de humor. Mas eles escaparam, eles perceberam que a fórmula funcionava e começaram a colocar as pessoas em caixotinho e colocar. Então você já entra no programa para ver aonde vai dar aquele bate-boca, para quem você vai torcer. Mas eu não tenho que torcer para nenhuma pessoa. Eu não estou interessado se a pessoa está dizendo o argumento não funciona, não funciona. Então o que acontece? Eu começo a assistir um programa de determinada emissora, eu ouço rádio no carro, estou andando no carro, meu carro está sempre clicado nas... Eu ouço lá, estou ouvindo, mas chega uma hora que eu tenho que botar na música. Eu tenho que botar na música, porque não dá. Você está ouvindo, você está vendo que o cara está torcendo o argumento. Né? O Roberto Campos dizia, estatística é uma ciência tão bacana que se você torcer o número, ele fala qualquer coisa que você quiser. E eu acho isso muito lindo e é verdade. E hoje as pessoas estão fazendo com os argumentos. Você vê que a pessoa pega uma notícia e torce. Qualquer pessoa com mínimo de cérebro, com mínimo de senso, sabe que a notícia está sendo... que aquilo é uma falácia, que a pessoa está torcendo o argumento. Mas a grande massa não sabe. E o mundo vive da grande massa. E eu gosto de pensar uma coisa. Não é hoje que o mundo vive da grande massa. O mundo sempre viveu da grande massa. Porque quando a gente fala, por exemplo... Vamos falar, eu estava dando uma aula esses dias e falei assim, ó, vamos falar de Império Romano. Aí perguntei às pessoas, quando vocês acham que começou o Império Romano? Império Romano, como você acha que começou o Império Romano? E aí as pessoas começaram a falar, não, o Império Romano já está lá, vixe, desde antes, já batia lá com o Império, não. República Romana começa em 509, República Romana.
Quem que é o primeiro grande imperador? Ah, é o César e tal. Então o César tá quanto? O César começou, ele formou o primeiro triunvirato nos anos 60, junto com o Pompeu e o Crasso. Isso é anos 60, quando teve a revolta dos escravos, dos Párticos. Quando o César aparece, para nós, que a gente conhece, o grande César, ele é ditador. O César, a frase alias Jacques Daeste, atravessar o Rubicão, não é para formar um império, é para formar uma ditadura. Ele atravessa, ele sabia que as tropas não podiam, as legiões não podiam entrar em Roma, e que se ele atravessasse, ele não tinha mais volta. Então a sorte está lançada. Ano 49, ele vai, subjuga o Senado e se consagra imperador. Em 44, eles matam, vira império. Falei, não, vira o segundo triunvirato, não é? Vira o segundo triunvirato, né? O Marco Antônio quer revidar, o Otaviano quer revidar. Quando em 27 não sobra mais ninguém, sobra só o Otaviano, aí a gente tem o primeiro, 27 a.C. Veja, está bem pertinho já do Cristo. Olha, eles vinham derrotando o Império. Era Roma, que era uma república e que funcionava muito bem. Agora, quem que a gente conhece de Roma? Vamos chamar de república ou império? Quem que a gente conhece? Se eu falar assim, pode pegar o cara mais culto, pegando todos os Césares, todo mundo você conhece, os generais, todo mundo, cara. Até os caras que fizeram, você não vai achar 100 pessoas. Em 1000 anos de Roma. Século V a.C., século VI a.C., até 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Você não vai encontrar 100 pessoas para falar. E você pegar a Grécia, mesma coisa. Você não vai achar quem eram os gregos. Você pegar os filósofos lá, você vai ter 20, né? Não vai ter 20. Cara. E o resto era o quê? O que era o resto? Povo. E o que acontece hoje? Povo, do mesmo jeito. A pessoa batendo boca, o fulano, o Beltrano, a história vai embora, que a história é cruel, ela vai embora e esses caras serão esquecidos completamente. Muita gente está hoje falando como se fosse imortal. Imortal é o Machado de Assis, imortal é o Sócrates, imortal é o Michelangelo, é o Shakespeare. O resto é gente como a gente, vai lutar pra caramba. Não é porque você aconteceu nas redes, que você juntou 700 milhões de seguidores, que você não será esquecido. A história é extremamente cruel e a gente sabe. E eu queria dizer uma hora, a gente falou do rótulo, olha o que fizeram com o Simonal. Sim. Olha o que fizeram com o Simonal, era só um cara que queria cantar, cara. O cara só queria cantar. Não é verdade? Ele só queria cantar. Mas, claro, uma sociedade branca, um homem negro, compra 3 Mercedes. Foi o primeiro grande cancelado da história brasileira. Não, é verdade. O primeiro grande cancelado foi Tiradentes, né? Sim. É isso, cara. O cara queria cantar, cara. Só que ninguém aceita isso. Sabe? O que você queria? Eu quero cantar. Não. Mas deixa eu pegar esse exemplo do Simonal. Vamos lá. O Simonal, ele é cancelado no momento em que a política ultrapassa a arte dele. Então, isso. O artista que estava no topo, que é um talento inigualável, né? Sim. Quando a política se aproxima, ela detona e é destruído o artista por causa da política. Então, nós estamos indo para o quarto final do nosso papo aqui. Eu queria focar um pouco nisso aí, né? Nos cuidados que nós temos que tomar, e é uma coisa que nós estamos aprendendo nesses dias aqui de pandemia com política, 2 cenários que estão pegando fogo ao mesmo tempo. Então, uma crise sanitária com uma crise política, os dois acontecendo ao mesmo tempo. Não sei nem se um não está acontecendo por causa do outro. Eu tenho até minhas dúvidas, sabe? Do tamanho que seria essa pandemia se não fosse Trump lá, Bolsonaro aqui, sabe? Tem toda uma mistura, tem todo um caldeirão aí, né? Que explica muita coisa que está acontecendo. Aliás, se quiser entender o que está acontecendo, é só ver o videozinho do governador que está circulando hoje aí, do Dória, né? Que ele faz um discurso, quando o Bolsonaro, quando termina, ele pensa que as câmeras estão desligadas, ele fala, toma, Bolsonaro! Entendeu? O que ele quer? Qual é o interesse? É defender a vida de alguém? É defender a tua vida? Ele quer dane-se o Bolsonaro, eu quero o lugar dele, entendeu? Então, que cuidados a gente tem que tomar nesse ambiente aqui para não deixar que essa coisa contamine até a nossa conversa, cara, e acabe indo para aquilo que eu falei logo no começo, sabe? Essa coisa contaminou meu grupo de amigos. Sim, meus. Eu me afastei de um monte de gente, né? E isso não pode ser bom. Não pode. Porque muita gente que eu afastei, eu sei que não são canalhas. Sim. É o cara com quem eu tomava chopp até anteontem, cara, que a gente sentava e dava risada e discutia. Sim. Ele virou o quê? Virou um canalha de um dia por noite? Não, virou um bandido? É um burro? Eu sei que ele não é. Mas essa discussão política chegou num ponto tal que a gente teve que separar um do outro, senão ia dar pancada, né? Vamos falar um pouco sobre isso aí, cara. Sobre o que nós aprendemos com isso para que na próxima
A gente não entra nesse buraco. Sabe o que acontece? Eu digo o seguinte, depois que passar essa febre toda, do nós contra eles, repare que o nós contra eles não começou hoje. O nós contra eles vem já há bastante tempo. Por quê? Porque o nós contra eles serve a outros interesses que não o nosso. Porque, na verdade, eu não sei quem é o nós. Tampouco sei quem são os eles, eu não sei. Porque eles mudam de posição. Hoje eles são nós, amanhã eles são eles, eu não sei quem é isso. Então nunca não é um nós fixo, um eles fixo. Muda de acordo com o sabor da maré. E o que acontece? Quando as pessoas embarcam nisso, eu diria que é aí que o barco afunda. Tem um ditado medieval que diz, eu acho que vale perfeitamente para cá. A água que afunda o barco é a que está dentro, não é a que está fora. A água que está fora faz o barco boiar. Quando todo mundo entra para o barco afunda. E é exatamente isso. Então eu vejo, por exemplo, como eu disse, eu podia muito bem ter usado a pessoa que me ofendeu, tentou me ofender e te falou, eu podia ter dito 1 milhão de coisas. Mas me pareceu tão engraçada a forma como ela me chamou de otário, não é verdade? Quer dizer, essa pessoa não é meu amigo, não está sequer num círculo de colega, mas eu sei quem é, ela sabe quem eu sou, e, né? Obviamente ela não está ouvindo aqui agora, mas talvez até chegue para ela, não é? Alguém fala, pô, você pode mencionar, muita gente fala assim para mim, pô, o cara fez, por que você não põe o nome? Porque não me interessa. Entende? Não me interessa. E às vezes eu falo assim, é um ponto de vista. Eu respondo muita gente na internet assim. O cara fala e eu digo assim, é um ponto de vista. Né? O cara fala assim, é o meu ponto de vista. Assim, é o seu ponto de vista. Né? Aí o cara fala assim, você não vai, mas por que eu deveria rebater? Porque para eu rebater um ponto de vista, eu tenho que encontrar naquele ponto um mínimo de nexo. Você não acha o nexo de causalidade? Por que eu vou responder? Na verdade, eu digo, é um ponto de vista, ponto final. E acabou. E a pessoa quer que você brigue, né? O cara tá te chamando para briga, ele quer que você brigue, mas eu não quero brigar, né? Eu não sou o Clodovil e o Denner, entende não? Que eu preciso me escalar brigando com você. Eu tenho um lugar pro sol para um e tenho um lugar no sol para o outro. E assim, isso funciona muito bem em mídia social, viu, cara? Você quer arrumar seguidor, tudo, arruma treta. Vamos tretar nós dois? Isso, pronto. E você tem 59, 20, o cara vem 2 mil se ele tretar aqui. Exatamente, é o que as pessoas querem mesmo. Isso levanta um ponto fundamental, né, que é a responsabilidade que esse povo que dá audiência para isso tem para que essa merda toda aconteça, né? Ela só acontece. Vamos voltar para a Jovem Pan. A Jovem Pan só tem 2 caras se pegando porque isso dá audiência, cara. São nós que estamos indo lá olhar. Nós que estamos olhando. Ela é uma empresa. Nós estamos pedindo por isso, cara. Eu não vou assistir live desses 2 velhos falando aí que fica enchendo o saco. Eu vou ver a live do outro que tem baixaria. O cara vem contar treta de como é que ele comeu a fulana. Eu vou lá ver aquela merda lá, né? Isso. Então tem uma responsabilidade. Vai me contar uma fofoca muito boa ou vai me contar um mistério, não é verdade? Que ele descobriu o mistério da humanidade, entende? De que é feito, de matéria Deus é feito. E hoje as pessoas estão vendendo e falando de tudo. Só que não é assim que o mundo funciona. O mundo é muito mais complexo, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode sonhar, do que pode supor a nossa vã filosofia. Há muito mais coisas. Não foi eu nem você que dissemos isso. Tem 400 anos que isso é verdade. Não é verdade? Esse dia eu estava num lugar e alguém mostrou uma tábua de carne para mim que era uma fatia de árvore. E eu falei assim, eu tenho mania de falar isso, né? Eu vou contar uma coisa para você, não vai melhorar a vida de ninguém aqui, mas eu vou falar. Vocês sabem que esses anéis que tem aqui, eles indicam o ano, daqui a quantos anos a árvore tem, e que é mais grosso, mais fino, quer dizer, mais seco, ou mais chuvoso. E quem percebeu essa ligação foi Leonardo da Vinci. Aí todo mundo ficou assim, ó, tipo o ET falando numa sala, era um churrasco. Aí, de repente, o ET, aí você se sente com 3 dedos assim, né? Olhando para todo mundo, aí você fala ao final, desculpa, gente, eu sei que não vai melhorar a vida de vocês, só falei por falar. Entende? E é muito engraçado, porque de repente o ET parou. O ET falando. Aí o ET terminou de falar, aí todo mundo voltou a continuar a conversa. Obviamente era um churrasco, ele estava brincando. Eu nem queria ser o chatão da vez. Mas a questão quer dizer, é uma informação que vocês sabem isso, não sei. E conhecer não ocupa espaço. Na verdade, assim como a nossa conversa aqui, qual é o propósito dessa nossa conversa aqui? Não é tornar as pessoas piores ou melhores. É aproveitar a nossa audiência daqui, que é qualificada, e dizer o seguinte, pô, terminou, o cara falou assim, pô, cara, os caras falaram uma coisa lá, deixa eu pensar aqui, deixa eu procurar uma coisa, deixa eu ver se isso aqui procede ou não procede. É isso, cara. Eu faço com meu filho, a gente assiste um filme, e de repente eu falo assim, para um minutinho, o pai vai buscar isso aí, vamos ver como é que é isso mesmo, você vê se procede ou não. Não é verdade? Aí ele quer dizer, a questão não é saber deixar de saber, é ter a curiosidade por ir além daquilo que a metáfora que eu uso está atrás de você, é aquela estante que você tem lá atrás.
cheia de livros lá. A mente da gente é uma estante dessa gigantesca, ela está vazia. E você vai vivenciando a tua vida e você vai botando coisa na estante. Então, cada encontro que eu faço, cada livro que eu leio, cada situação que eu vivencio, cada sucesso, cada fracasso, cada bate-papo desse aqui, forma um dossiezinho, uma apostila que eu ponho na estante. Eu vou botando lá. Sim. Então, ao momento que você conta a história dos anéis lá, cara, o que é isso? Ó, um papelzinho que eu vou botar na estante, né? Sim, sim. Lá, que nem o Windows. A mente da gente trabalha que nem o Windows, né? Trabalha por trás. Quando eu estou aqui, minha mente está lá atrás. Quanto mais dossiês, quanto mais papeizinhos, quanto mais livro eu tiver na estante, mais são as condições que eu tenho de cruzar um com o outro e ter conexões riquíssimas, né? Então, se eu só sei de duas coisas, tudo que eu vou ver o mundo a partir de duas... Como é aquela história? Porque para quem só tem martelo... Todo problema é prego. Tudo é prego, né? Isso mesmo. Para quem pensa que é martelo, o mundo inteiro é prego. Isso mesmo. Qual é a ideia? A ideia é essa troca, é fazer exatamente isso. É proporcionar que as pessoas enriqueçam seu repertório e que possam fazer a coisa... melhorar a capacidade... Isso é o meu trabalho, né? Melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. A partir do quê? A partir do repertório mais rico. Que vem de onde? Das coisas que eu vivi, das coisas que eu li e das coisas que eu estou trazendo para as pessoas, né? Então, quando eu estou batendo um papo contigo aqui, as pessoas que estão vendo a gente aqui, elas estão recebendo uma série de insights, de modos de ver, que vão fazer uma coleçãozinha de coisas que ela vai... Deixa eu botar na prateleira aqui. Em algum momento... Cara, o Naylor falou um treco assim lá, que é exatamente aquilo que ele falou, se aplica nisso que eu estou vivendo agora. Isso. Você ganhou mais um elemento para poder tomar as suas decisões, né? Naylor, esse trabalho eu tenho feito de montão há 20, 30 anos, eu sei que você faz também. Você compartilho o seu fitness intelectual com frases que são no estômago. Você faz com uma profundidade que eu não tenho. Você mergulha na literatura, você traz exemplos que são fabulosos aí e que mostram claramente que tudo que nós estamos discutindo aqui, alguém já discutiu há 2 mil anos atrás. Muito melhor. Já está lá, cara. A solução já está. Então aparece um garotão, bicho, teve um grego que falou isso aí há 3 mil anos atrás. Não me enche o saco, né? Muito melhor que você. E eu tenho feito isso, eu sei que você tem feito também. Vai cair daqui a pouquinho. Como é que você está? O que você está conduzindo? O que você está fazendo? Cadê teu livro? Cadê teu site? Como é que eu te encontro? Cara, vai lá. O que acontece é pelo Instagram, pelo LinkedIn, onde eu produzo. Eu estou escrevendo um livro novo, mas como é uma biografia e tem confidencialidade, eu não posso dizer ainda de quem é. Mas o fato é que eu venho dando minhas palestras, aprendi o mundo virtual e agora eu vou dizer uma coisa. Eu achava que terminava isso e ia voltar tudo presencial. Agora eu mesmo não quero, sabe? Eu mesmo luto para fazer por aqui quando dá. Entende? É assim. Eu mesmo luto. Então eu vou tentar que a minha vida fique meio lá, meio aqui. Mas aqui no Instagram e no LinkedIn as pessoas vão me encontrar como Naylor Marques Júnior. Meu site eu abandonei, na verdade. E o meu livro, o último livro, eu tirei de um portal desse de venda, porque é o seguinte, você faz todo o trabalho e outra pessoa ganha. Então vender é canal de venda, sabe? Aí, assim. Você está falando de uma outra responsabilidade das pessoas que nos seguem e gostam de nós, né? Elas é que tem que vir buscar. Se a gente tiver na mão de atravessador, é isso que você falou, cara. O teu livro, o cara vai comprar o livro por R$90 e o Naylor, que foi o cara que escreveu o livro, vai receber R$8,20. Isso mesmo. Foi isso. E ainda vai pagar imposto em cima disso, né? Isso mesmo, exatamente absurdo, né? Então, isso tem que terminar, né, cara? Você tem que parar com isso aqui, né? Então, bom, o que eu quero fazer? Eu quero convidar vocês, né, para visitar. Então, nós estamos aqui em semana de lançamento. Eu tenho o meu Café Brasil Prêmio, que é o lugar que eu criei para... E nós lançamos essa semana uma nova assinatura, que é a assinatura da Academia. Então, convido vocês, academiacafebrasil.com.br, academiacafebrasil.com.br. O que acontece lá? Você entra e você vai mergulhar dentro de uma Netflix do conhecimento. Tem 1000 coisas lá dentro, independentes, que você pode receber. E eu botei lá dentro meus cursos online. Então, em vez de você lá pagar uma grana para ter um curso, agora você paga uma assinatura mensal e tem acesso ao mesmo curso. Né? A gente lançou anteontem, então convido vocês aí, Academia Café Brasil. Naquele lugar, frequentam caras que nem o Naylor. Né? Caras como ele frequentam. Aparece de vez em quando numa live, entrou ele lá, aparece ele para bater um papo. Ainda vou arrumar um jeito dele escrever umas coisas para a gente botar lá também. E para isso a gente precisa da audiência, precisa ter vocês, precisa ter a turma conosco aqui, né? Então, de novo lá, academiacafebrasil.com.br. Vale a pena. A série de lives que eu estou fazendo vai continuar. A gente tem aqui,
Roberto Mota, Lucilena Galvão, Bruna Torlai, Carlos Nepomuceno, Adalberto Piotto, todo mundo nos próximos dias, sempre por volta de 18 horas. Então, vou conversar com uma turma aí, com um papo rico como esse, dessa grande figura aqui, cara. Obrigado, viu, pela... Eu que agradeço, Luciano. Um prazer. Conta comigo sempre. Eu tô me despedindo já, porque esses caras derrubam a conexão a qualquer momento. Sim. Então, eu já me despeço e a gente continua. Se cair... Exatamente isso. Eu fico muito feliz com o convite, de abrir essa série aleatória, mas nem tão aleatória assim. E você sabe que se você precisar de mim, eu estou sempre aí. Um bom papo. E com você, então, nem fala. Não é? É só me chamar que eu estou aí. Eu acho que vai dar certo. Creiam que vai dar certo. O Brasil não pode ser essa porcaria. O mundo não pode ser essa porcaria. Tem que ser algo mais. Vamos torcer para a gente ser invadido por gente de outro planeta. Porque esse aqui tá feio. Olha um comentário interessante aqui da Viagens e Festa. Adorei conhecer mais sobre o Leonardo da Vinci através do livro Notas de Cozinha do Leonardo da Vinci. Ele teve um restaurante Taberna das Três Rãs e inventou o garfo que usamos hoje. Cara, tem uma exposição do Leonardo da Vinci aqui em São Paulo, que é um negócio fenomenal. Você sai de lá com a cabeça explodindo. Você fala, não é possível que isso aqui tudo coubesse na cabeça de um cara. De um homem só. Pode. Isso mesmo. Não pode ser. Né? Não pode. Eu estava indo lá, eu estava olhando lá, e fui na parte das máquinas voadoras dele, né? Que ele fez, inventou lá a máquina. Nada daquilo voou, mas o conceito estava lá. Voou, né? É claro. Mas aí depois eu peguei e fui ver que um cara, no ano 2001, construiu o paraquedas que o Da Vinci desenhou e que nunca conseguiu botar em prática porque a tecnologia da época não tinha materiais, né? Não dava. Você não tinha como testar. Aliás, se alguém testou, deve ter morrido, né? Sim. Mas um cara construiu o paraquedas com materiais atuais e saltou de um avião com o paraquedas do Leonardo da Vinci, de um balão, né? Certo. Pesava 90 quilos o paraquedas. Então, antes de chegar no chão, ele teve que saltar e ir com um paraquedas normal. Mas quando ele pousou, o pessoal, o que você achou? Ele falou, cara, o paraquedas do Da Vinci é muito mais estável do que o meu, que é moderno. E esse cara desenhou esse treco sem poder testar 500 anos atrás, bicho. Então, é isso mesmo. Então, aí você vai chamar o cara que toca 3 notas de talentoso? Pô, você quer arrebentar com o Leonardo? Quer arrebentar com o Leonardo? É verdade, cara. Na verdade? É uma coisa insana. Uma coisa insana. Então, eu acho que isso que falta. Falta conceito para as pessoas, para botarem um pouco mais o pé no chão, cara. Aquilo é um gênio. Sim. Eu sou o Zé. Né? Estamos discutindo aqui, mas o cara é um gênio. Conversar sobre ele já é uma coisa fantástica. Agora, se comparado, aí o bicho pega. Aí o bicho pega feio. Né? É uma coisa que não... Isso me deixa irritado. Isso me deixa profundamente irritado. Alguém me disse, eu acho... Eu vou contar uma coisa engraçadíssima. Eu acho que é a pessoa que mais leu livros no mundo. Eu falei, ô louco, não fala uma coisa dessa. Eu imagino que você deve ter lido uns, sei lá, sua vida inteira, uns 100. Você vê como é. Quer dizer, o que acontece? Tem alguma coisa errada? Não tem. O senso de medida é que mudou. Entende? Obviamente tem gente lendo pra caramba, gente boa pra caramba. Você tocou no ponto crucial, sabe? Que é a absoluta incapacidade que as pessoas têm de exercer um senso de proporção. Não tem mais, cara. Não existe mais senso de proporção. Eu não consigo mais. Eu boto tudo no mesmo patamar como se fosse tudo igual. Sim, cara, é tudo igual. Isso. Música, é tudo música, cara. Qual é a diferença? Não há senso de proporção. E aí, você quer botar fogo na discussão, cara? Quando você bota na questão do senso de proporção o conceito do que é belo, né? Você diz, o que é belo? O que é belo, cara? Sim. Acabou. Os caras destruíram, né? E aí o cara olha para um desenho, uma pintura do Rafael, fala, puta coisa antiga, né? Coisa chata. Mas, pera, cara. Olha aquele. Vai ver o cara fazer, sabe? Vai entender o que está acontecendo ali, vai ver como é que o cara desenvolveu isso, como é que o cara escreveu um teorema. Da onde ele tirou o teorema, cara? Como é que esse cara fez isso 300 anos atrás, né? Como é que o cara olha uma maçã caindo e dali ele tira a teoria da gravidade? Cara, da onde vem isso, né? Isso são geniais, né? Ô, Luciano, quero até comentar uma coisa aqui, já que a gente falou disso. Eu sei que nós estamos no finzinho, tomara que dê tempo. Nós perdemos segundos, vai. O senso de colaboração. Quando Newton diz que matéria atrai... Ele só sabia que matéria atraía matéria, mas ele não sabia como. Quem deu ao Newton a ideia para fechar a equação foi o Halley, do cometa. O Halley foi até ele e disse, Newton, falta para o seu trabalho que eu li
a teoria do inverso dos quadrados. E ele fecha a equação dizendo matéria atrai matéria na razão direta.